Começar o vídeo. O que é memória? A memória ela é um dispositivo eletrônico que armazena informações temporariamente ou permanente, né? Isso vai depender do tipo da memória. As informações armazenadas na memória podem ser processadas pelo dispositivo eletrônico para executar tarefas ou realizar operações. Aí a gente tem dois tipos de memórias principais, que é a volátil e a não volátil. A memória volátil, ela perde as informações armazenadas quando a energia é desligada, enquanto a não volátil, ela mantém as informações mesmo sem energia. É claro que para gravar as informações, antes precisa de energia. E depois de gravada, não precisa de energia, né, porque já está gravado. Agora vamos falar um pouco mais sobre esses tipos de memória que a gente tem. Começando pela memória RAM, memória ROM e a memória cache. São as três mais principais que a gente tem. Tem outras, mas essas são as mais utilizadas. A memória RAM ela é uma memória volátil. Ela é usada para armazenar as informações temporárias que o dispositivo eletrônico está. A memória ROM é uma memória não volátil, que ela é usada para armazenar informações permanentes, que não mudam com. Agora, a memória cache é uma memória temporária. Ela é usada para armazenar informações frequentemente acessadas, para que o dispositivo possa acessá-las mais rapidamente. Tá, mas aí você me pergunta, a memória RAM e a memória cache são quase a mesma coisa. Qual que é a diferença entre elas? A principal diferença entre a memória RAM e a memória cache é o seu propósito e tamanho, né? Enquanto a memória RAM ela é uma memória volátil de alta capacidade, ela é utilizada para armazenar temporariamente os dados e instruções que estão sendo usadas pelo sistema e aplicativos em execução no computador. Ela permite acesso aleatório a qualquer local na memória, o que significa que as informações podem ser acessadas rapidamente. Aí, no entanto, a memória RAM ela é relativamente lenta em comparação com outras formas de memória, no caso aqui a cache, né? Mas ela é mais rápida do que a ROM, mas a cache é mais rápida do que ela. Agora, a memória cache, ela, por outro lado, é uma memória de alta velocidade e de baixa capacidade. Ela é geralmente usada para armazenar informações frequentemente usadas pelo processador. Então, ela acaba sendo usada como uma memória que reduz o tempo do acesso à memória principal, que é muito mais lenta que a memória cache. A memória cache ela pode ser encontrada em diferentes níveis, e ela é integrada diretamente no processador. Ela é diretamente integrada no processador, que assim ela consegue ter um acesso mais rápido aos dados que são usados com frequência. E como a memória é usada em dispositivos eletrônicos? Bom, os dispositivos eletrônicos usam a memória para armazenar e processar informações para executar tarefas e operações. A memória é um componente crucial em qualquer dispositivo eletrônico. Ela permite que armazene e processe as informações para executar tarefas, operações, entre outros. Ela pode ser também utilizada para o gerenciamento da parte crítica do sistema operacional em um dispositivo eletrônico. Agora, os dispositivos mais modernos enfrentam vários desafios de memória, como a demanda crescente de memória de alta velocidade e necessita de armazenar dados cada vez maiores.